Catedral da Sé estava lotada. Mais de 3.000 pessoas vieram para a missa. Não cabia todo mundo. Quem estava dentro tinha medo. Quem ficou de fora, mais ainda. Afinal, não era uma missa comum. Era uma cerimônia fúnebre e um ato de repúdio à ditadura militar. O morto era Alexandre Vanucchi Leme, estudante de geologia da USP. Ele tinha 22 anos e era também militante da ALN, a Ação Libertadora Nacional, um grupo de resistência armada à ditadura. Alexandre foi preso dias antes pelo DOI-CODE, sigla de um órgão do Exército, o Destacamento de Operações de Informação, do Centro de Operações de Defesa Interna. Tinha esse nome bonito, mas fazia o serviço sujo. Não prendia opositores do regime, subversivos, como dizia, para processar e julgar. O DOI-CODE sequestrava, torturava e matava, e depois mentia sobre as mortes. Foi o que fez com Alexandre. Inventou que ele morreu atropelado, tentando fugir de um cerco, quando morreu de tanto apanhar. Ele era estudante da geologia, uma pequena faculdade, que tinha pouca influência no nível universitário em geral, porque eram poucos alunos, e ele era ligado à ALN, Ação Libertadora Nacional. Ele é preso dia 17 de março, e a notícia de que ele foi morto, atropelado por um caminhão no Brás, foi divulgado pelo 2º Exército no dia 23 de março. Em Cristo também ressuscite para a alegria eterna. Oremos. Ó Deus e Pai A missa aconteceu na Catedral, dia 30 de março de 73, e de alguma maneira foi o primeiro preso político que não foi assassinado em silêncio. Essa experiência da missa, do 7º dia do Alexandre Vanucchi, vai se converter no know-how do ato ecumênico, 2 anos e meio depois, pelo Vladimir Herzog. Então nós podemos dizer que o Alexandre Vanucchi fica para a história do Brasil e está cravado na história para sempre, não necessariamente pelo que ele fez como militante político ou estudantil, mas pela repercussão que o seu assassinato teve. Eu me lembro, chegou a notícia que era do lado da Faculdade de Geologia, que a polícia tinha entrado, levado e tinha assassinado, aparecia como atropelamento na Lapa e tal. E nós fizemos um luto, eu entrei com tudo naquilo, aquilo é uma coisa que me deixava indignada, como é que é a tortura, como é que é a prisão dentro da universidade e a repressão. Então nós pusemos um pano assim em frente à placa da Faculdade de Economia de luto, suspendemos a chopada, iniciamos, meu trote foi um ato de protesto contra a repressão ao Alexandre Vanucchi Leme. Essa morte entornou o caldo que já fervia nos caldeirões das universidades. 4 anos haviam se passado desde o AI-5 e um novo movimento estudantil se organizava. Por enquanto, apenas no interior das escolas, mas preparando-se para voltar às ruas. A missa de Alexandre aconteceu em 30 de março de 1973. Guarde essa data, logo vamos voltar ao 30 de março. Depois do AI-5, quando tudo ficou proibido, a luta estudantil mudou. Uma parte dos estudantes aderiu à luta armada contra a ditadura. Quase todos que optaram pela guerrilha foram presos, exilados ou mortos em pouco tempo, como aconteceu com Alexandre Vanucchi Leme. Mas a maior parte dos estudantes se concentrou nas próprias universidades, como aqui na USP, para discutir os problemas educacionais e novas formas de ação política. Era a primeira metade dos anos 1970 e uma nova geração do movimento estudantil estava surgindo com novas lideranças. Aquilo que em 68 foi uma explosão revolucionária em nível mundial, puxada pelo movimento estudantil francês, mexicano, alguns, e o brasileiro também veio forte, e depois foi reprimido pela ditadura, em 69, 70 e tal, ressurgiu
com força a partir dessa nossa greve em 75 aqui, porque ela tocou fogo no assunto não só em São Paulo, ela tocou geral. E aí começou Brasília, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, toda a estudantada começou a ir à luta. Eram jovens da era do rock e da tropicália. Formados na cultura pop mundial, eram continuadores do movimento estudantil dos anos 60 e apoiavam as lutas de libertação em todo o mundo contra ditaduras e poderes coloniais. Mas eles também eram influenciados pela contracultura hippie e as novas lutas, a ambiental, a antirracista, a feminista e a gay. Agora, o foco mais imediato do ME era revogar o Decreto-Lei 477, o AI-5 particular dos estudantes. Ele proibia formalmente qualquer ação política nas escolas. Correntes estudantis se organizavam, conectadas a algum partido ou grupo clandestino de oposição ao regime. Em São Paulo e logo em outros lugares, as principais correntes eram 4. Unidade, próxima ao Partidão, o Partido Comunista Brasileiro, Refazendo, ligada à Ação Popular, grupo da esquerda católica, Liberdade e Luta, ou Libelu, vinculada a um grupo trotskista, e Caminhando, articulada com o Partido Comunista do Brasil, que na época fazia a guerrilha do Araguaia. Nós éramos uma força política muito presente na sala de aula, dentro das faculdades, era a maior força política da USP, a Refazendo, e a gente disputava muito as assembleias com o pessoal da Libilu, da Liberdade e Luta. Quando nós chegamos, era quase uma terra arrasada, não tinha DCE, DCE tinha sido reprimido, fechado, as lideranças presas, não tinha nenhuma entidade estudantil ampla, não tinha UEE, UNE, nenhuma entidade nacional. Então, você começa com um trabalho de base na sala de aula e é ali que você vai tomando contato. A gente lia muito, discutia muito, tinha grupos de leitura, de estudo, era uma geração muito... Exatamente porque tinha que construir seus próprios caminhos, ela era obrigada a estudar e pensar e refletir com profundidade sobre o que aconteceu na história e o que acontecia naquele momento. A esquerda liderava o movimento estudantil neste momento. Os estudantes de direita não tinham correntes organizadas. Os conservadores apoiavam a ditadura e não queriam saber de política estudantil. Os liberais progressistas, que repudiavam o regime militar, faziam aliança com as correntes de esquerda. O objetivo comum era restaurar a democracia no país. Os estudantes, na verdade, testaram, meteram o pé na porta para ver se ela resistia. E ela abriu. Quando ela abriu, passou o movimento de massas como todos os estudantes saíram da linha de frente, passaram para trás junto com... Estavam em todas, mas não eram mais os protagonistas, a linha de frente. Aí era a sociedade civil brasileira, movimento contra a carestia, criaram um movimento de mulheres, todos os movimentos. No ano seguinte, em 78, o movimento negro unificado se organizou, o movimento gay, o diabo, toda a sociedade civil veio para dentro da ditadura e ela começou a recuar. A nossa panela está vazia! A nossa panela está vazia! A nossa panela está vazia! O movimento estudantil vira notícia novamente em 1975, pelo que aconteceu em torno da Escola de Comunicações e Artes da USP. E também em torno da TV Cultura, porque a trajetória das duas se entrelaçou aqui, e daqui fez história. Uma triste história. Em abril daquele ano, os alunos da ECA entraram em greve contra o autoritarismo do diretor da escola, um defensor da ditadura. Ele demitia professores arbitrariamente, censurava os murais, rasgava cartazes contra o governo e proibiu uma feira de livros. Os estudantes decidiram reagir, mesmo com medo do risco que corriam. Eu participei de todos os momentos políticos importantes nessa época e depois dela também.
participei de passeatas, participei de assembleias, missas, o que tinha para contestar a ditadura, eu participei de todos os momentos e com muita disposição. Era muito difícil, porque a gente vivia em plena ditadura, né? Então, as organizações que existiam dos estudantes, elas eram clandestinas. Então, não tinha um ambiente de liberdade como nós temos hoje. A greve da ECA foi a primeira numa universidade brasileira desde o AI-5 e o Decreto-Lei 477. Ela incendiou os ânimos da USP, com os estudantes entrando em mobilização permanente, em apoio aos colegas de comunicações. Como havia autonomia e a cidade universitária ficava longe, a ditadura não reprimia, deixava o fogo arder. Nesse clima, um jornalista e cineasta conceituado tornou-se quase ao mesmo tempo, no meio do ano, professor da ECA e diretor de jornalismo da TV Cultura. O nome dele era Vladimir Herzog. Algumas semanas depois, ele não seria apenas o professor querido e o colega admirado, seria mais uma vítima, um mártir da luta contra a ditadura militar brasileira. Por circunstâncias que eu não entendi bem até hoje, o Vlado substituiu aqui, porque mudou a direção, mas substituiu o Walter Sampaio também na Escola de Comunicações. Então ele virou meu chefe e meu professor de telejornalismo em junho. Então começamos um relacionamento aí nessa época que durou até o 25 de outubro de 1975, que foi o sábado em que ele foi morto no ICOD aqui em São Paulo. 31 de outubro de 1975, de novo a Catedral da Sé, de novo uma cerimônia fúnebre que também é um ato de protesto. Mas agora já é uma multidão de 10 mil pessoas que toma a igreja, a praça e as ruas laterais. Lá dentro, encomendam o corpo de Vlado Herzog. Dentro e fora, a massa indignada quer o sepultamento da ditadura militar. Eu me lembro claramente daquele clima dentro da Catedral da Sé e do clima ao redor daquilo, né? Que tinha quase como se fosse um cerco ali em torno da Praça da Sé, né? Mas ali, quer dizer, ali eu já era um adolescente, né? 17 anos, por aí, 17 para 18 anos, e aí sim, já tinha uma ideia, já pensava em política, já tinha um outro tipo, sem nenhuma filiação maior. A partir da morte, do assassinato do Vladimir Herzog, que foi em 75, eu estava me formando na época, a gente fez uma mobilização enorme de denúncia e de mobilização, inclusive para aquela missa que teve na Catedral da Sé, nós estivemos lá, convidamos muita gente. A partir dali, houve um certo impacto no regime militar e houve uma certa abertura. Não foi uma abertura, o regime começou a fraquejar. 25 de outubro de 75. Uma semana antes, Herzog foi intimado a prestar depoimento no DOI-CODE por ligação com o Partido Comunista. Entrou na manhã de um sábado e no fim da tarde estava morto, por torturas. Os matadores simularam o suicídio dele sem a menor preocupação com a verossimilhança. Na foto que distribuíram, o corpo está dobrado. Nem cabe no cubículo onde ele teria se enforcado. A mentira dos carrascos é visível. Estivemos juntos, né, na véspera da morte dele, no final da tarde, no final da tarde, início da noite, eu estava encerrando meu período aqui, eu ia embora, eu ia viajar, passar um fim de semana em Ilhabela, fora daqui. Ele me chamou na sala dele e falou, a barra está pesada aqui, eu vou amanhã, não vou amanhã porque não sabia, ainda não havia combinado de se apresentar.
falar, eu provavelmente vou ser detido a qualquer momento. Eu estou aqui com os trabalhos da sua turma, o seu, da sua turma. Eu não quero reter isso comigo, você fica com você. Se não acontecer nada e tal, se não for preso, você me devolve. Se não, você distribui para os seus colegas e tal. Mas ele imaginava que podia ser preso. Por quê? Porque vários outros colegas nossos já tinham sido presos. A morte de Vladimir Herzog tem repercussão mundial. No Brasil, a censura não consegue controlar a narrativa dos fatos e ninguém engole a versão de suicídio. A ditadura é fortemente pressionada a conter a violência nos seus porões. O Vladimir Herzog era um professor que tinha uma presença na TV Cultura, que era um jornalista conhecido. Portanto, não era alguém anônimo que foi atropelado e desapareceu. Quer dizer, era alguém que a sociedade sabia, a imprensa se indignou, uma parte importante da imprensa se sensibilizou, porque ele era um jornalista. E houve dentro da USP uma mudança de atitude institucional. Eu acho que o corpo docente se solidarizou e mudou de atitude. Aquela coisa de reprimir o aluno, tentar impedir, e utilizar instrumentos de coerção acadêmica e tal para dificultar a luta, não. Eu acho que o corpo docente falou, não, isso aqui não dá para aceitar. Um professor da universidade foi preso, morto, assassinado. O caso do Vladimir Herzog, quer dizer, embora jovem, 38 anos, que é quando ele morre, 38, tá certo? Era muito complicado o sujeito trombar de frente com o Vladimir Herzog, porque ele era competente, era um estudioso, culto, dedicado, trabalhador, fazia parte, vamos dizer, do pelotão da frente do jornalismo brasileiro. E exatamente, quando ele é preso, torturado e morto, a reação à morte dele se deve exatamente porque se abateu uma pessoa publicamente reconhecida como competente, honesta, dedicada, tá certo? Ligada ao que havia de melhor na defesa do seu país. Quando disseram apagar o Vlado, eu falei, estou salvo. Porque ninguém vai matar o Vlado sem ter um puta rebu lá fora. E foi o que aconteceu. E também assumi um compromisso de que pelo Vlado eu faço qualquer coisa. O início do fim da ditadura é a morte do Vladimir Herzog, a reação à morte do Vladimir Herzog, onde se juntou o mundo oposicionista, o parlamento, o movimento estudantil, a igreja, os artistas. Qualquer um dos outros que estava preso lá na época, se fosse morto, não teria acontecido nada. Mas o sujeito dirige o departamento de jornalismo da TV Cultura, depois de ter tido passagem pela BBC de Londres, de ser reconhecido como um dos melhores jornalistas jovens do Estadão. Como é que esse cara foi chamado pelo secretário da Cultura, o Mindlin, começando a desenvolver um trabalho jornalístico na TV Cultura, que não era fazer comício, bababá, nada. O que ele propôs, o que ele deixou como esboço do manual de jornalismo público da TV Cultura era fazer reportagem, ouvir as pessoas. Sofrerá a consequência. A resistência democrática redobra o ânimo de derrubar o regime nefasto. Na imprensa, na sociedade, no empresariado, aumenta o repúdio. E nas universidades, estudantes se preparam para o próximo ato desse drama. 77 foi um ano que enfrentou a ditadura e viu que ela não tinha dente. Liberdade! 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 Liberdade!